Você sabe por que as folhas das plantas são verdes? Muito simples. Estas folhas são verdes porque dentro de cada uma das células desta folha existem inúmeras organelas chamadas de cloroplastos. Dentro desses cloroplastos existe um pigmento chamado de clorofila. Esse pigmento é verde. Pessoal, são os cloroplastos que fazem a fotossíntese nas plantas. Mas estas mesmas células que possuem os cloroplastos também possuem as mitocôndrias. Já nós não possuímos cloroplastos, mas possuímos mitocôndrias. Quer saber como os cloroplastos e as mitocôndrias surgiram nas células eucarióticas? Fica ligado no vídeo após a vinheta. Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula sobre teoria da endossimbiose, também chamada de endossimbiose sequencial. Gente, a endossimbiose é quando um organismo vive dentro de outro e ocorre uma troca mútua de benefícios, ou seja, ambos os organismos estão sendo beneficiados. Por isso que a gente diz que é uma relação harmônica mutualística. A teoria da endossimbiose foi proposta pela superbióloga Lynn Margulis no ano de 1981. E essa teoria explica como as mitocôndrias e os cloroplastos surgiram nas células eucarióticas. Repara que se este processo não tivesse ocorrido, nem nós, nem as plantas existiriam. Então vamos imaginar uma Terra há milhões de anos atrás, antes de existirem os animais, antes de existirem as plantas. Na verdade, naquela época, só existia vida nos oceanos e essa vida era unicelular, ou seja, organismos constituídos de apenas uma célula. As mitocôndrias, que hoje constituem as células eucarióticas, naquela época eram organismos de vida livre, eram procariontes, heterotróficos, aeróbicos. Procariontes porque eles não possuíam organelas, muito semelhante às bactérias. Heterotrófico porque eles não conseguiam sintetizar o seu próprio alimento, dependiam do meio ambiente para buscar os seus nutrientes. E aeróbicos porque eles necessitavam do gás oxigênio para a produção de energia. Já os cloroplastos, essas organelas que tem nas plantas, naquela época também eram organismos de vida livre. Só que eles não eram heterótrofos, eles eram autotróficos, ou seja, eles conseguiam produzir o seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Esses organismos procariontes que originaram os cloroplastos e as mitocôndrias foram englobados por uma célula maior, na verdade uma célula que estava se transformando em célula eucariótica. Mas por algum processo evolutivo muito importante, estas células englobadas passaram a receber proteção da célula grande, enquanto que a célula grande recebia um aporte de energia muito mais eficiente. Por isso passaram a viver em simbiose. Para que você possa entender detalhadamente esse processo, eu preparei um esquema bisurado para vocês. Fica ligado na imagem. Agora vamos prestar muita atenção. Aqui nessa linha nós temos o tempo, muito mais antigo e menos antiga. Esta célula é uma célula procarionte ainda, ou seja, não tem nenhuma organela. Durante o processo de formação das células eucarióticas, esta célula ancestral passa a sofrer invaginações da membrana plasmática. Aqui está mostrando o exemplo de como surgiu um núcleo. Estas invaginações começaram a aprisionar o material genético desta célula, formando o envoltório nuclear e dando origem a esta gigantesca organela chamada de núcleo. Gente, as outras organelas, que não são os cloroplastos e as mitocôndrias, surgiram também por esse processo de invaginação da membrana plasmática. Aqui tem como exemplo também o retículo endoplasmático. Ok, repara que já é uma célula muito maior. É uma célula eucariótica em formação. As mitocôndrias e os cloroplastos surgiram mais ou menos na mesma época que estas células eucarióticas estavam em formação, mas ela ainda é muito pouco eficiente quanto à produção de energia. Porque veja, nesse período ela ainda não tinha mitocôndria.
Então ela produzia o seu ATP, a sua energia, pela fermentação. Esta célula, ainda neste período, era anaeróbica. Não utilizava o gás oxigênio para otimizar a sua fabricação de ATP. Então vamos lá. A partir daqui começa o processo da teoria da endossimbiose. Esta célula grande se alimentava de células menores que tinham no ambiente. Algumas dessas células menores eram organismos também procariontes, mas já utilizavam oxigênio para produzir ATP e produzia muito mais ATP. Portanto, estas células que originaram as mitocôndrias eram organismos procariontes, aeróbicos, heterotróficos, que foram englobadas por esta célula maior e por algum passo muito importante da evolução, ela não foi digerida, mas passou agora a viver dentro desta célula grande. Futuramente, esta célula se transformará nas mitocôndrias. Depois que essas células já possuíam as mitocôndrias, um grupo destas células passou a englobar agora seres procariontes, só que são fotossintetizantes. Ou seja, esses organismos que foram englobados, futuramente acabaram se transformando nos cloroplastos. Pessoal, eu estou falando aqui de cloroplasto, mas na verdade todos os plastos, que são organelas da célula vegetal, surgiram por este mesmo processo. Lembre-se, o cloroplasto é um plasto. Esse grupo de células que ficaram apenas com as mitocôndrias deram origem, por exemplo, aos animais. Enquanto que estas células que englobaram tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos deram origem aos vegetais. Perceba, gente, que estas células grandes agora, que englobaram estes organismos primitivos, passam a produzir muito mais energia. É só você se lembrar que a organela que produz energia dentro da nossa célula é a mitocôndria, por um processo chamado de respiração celular. Então veja aqui estas células vegetais, que além de receberem as mitocôndrias, receberam também os cloroplastos. E os cloroplastos fazem fotossíntese. Eles não precisam comer, eles produzem o seu próprio alimento. Por isso que hoje as plantas são eucariontes autotróficos, produzem o seu próprio alimento. Enquanto que as células animais, os animais, são eucariontes heterotróficos. Já aquelas antigas células, que hoje são mitocôndrias e cloroplastos, acabaram recebendo proteção da célula maior. Imagina naquela época, viver protegida dentro de uma célula grande aumentava muito as chances dela sobreviver. E assim, eles vivem até hoje numa linda relação onde todo mundo é beneficiado. Um dos pontos positivos da ciência é que ela trabalha com evidências. Ou seja, a Lynn Margulis não fez simplesmente publica aí, coloca, porque eu acho que é. O achômetro não existe na ciência. Então existem uma lista de evidências que comprovam essa teoria da endossimbiose. Então fica ligado nessa imagem. A primeira evidência é que essas organelas possuem uma dupla membrana. Mas isso é lógico. Veja essa imagem. Quando estas bactérias primitivas foram englobadas, elas já possuíam a membrana delas. Só que quando entraram nessa célula, elas permaneceram com a membrana da célula que as englobou. Te liga que a membrana externa dessas organelas é muito semelhante à membrana plasmática das células eucarióticas. A segunda evidência é que mitocôndrias e cloroplastos possuem a capacidade de autoduplicação. Essa autoduplicação é independente da vontade da célula eucariótica, ou seja, elas se duplicam sozinhas. A terceira evidência é que mitocôndrias e cloroplastos possuem o seu próprio DNA. E esse DNA é circular e não possui aquelas proteínas histonas. Se você quiser saber qual é a função das proteínas histonas, um pouco mais do nosso DNA, acesse a minha aula sobre DNA. Outra evidência é que mitocôndrias e cloroplastos possuem um código genético diferente do código das células eucarióticas e muito semelhante ao das bactérias atuais. Pessoal, o código genético é aquele código que determina quais são os aminoácidos que serão encaixados na proteína. Perceba, mitocôndrias e cloroplastos fazem as suas próprias proteínas.
Logo, elas possuem os seus próprios ribossomos. E os ribossomos das mitocôndrias e dos cloroplastos são diferentes dos ribossomos das células eucarióticas e muito semelhantes aos ribossomos das bactérias atuais. Outra evidência fortíssima é que certos antibióticos causam alteração na síntese de proteínas. Lembra que quando você toma antibiótico é porque você está com uma infecção bacteriana. Ninguém toma antibiótico por causa de virose, cuidado. Ora, se os antibióticos destroem as bactérias, devem também interferir nas mitocôndrias e cloroplastos que há milhões de anos já foram organismos semelhantes às bactérias. E a última evidência muito interessante é que as mitocôndrias e os cloroplastos possuem um tamanho semelhante ao das bactérias. Se vocês pesquisarem, vão achar ainda outras evidências que comprovam essa teoria. Eu trouxe aqui nessa aula as principais. Quero fazer um agradecimento à professora Marla Piombini Rocha, a minha professora de citologia e histologia lá na Universidade Federal de Pelotas no ano de 2008, que foi muito importante e que me mostrou essa teoria da endossimbiose naquela época. Inclusive, essa semana ainda procurei ela, a gente trocou uma ideia sobre algumas informações para enriquecer a nossa videoaula. Fica aqui, gente, o meu grande abraço para vocês, espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de dar o teu like felpudo e se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Fica aqui o meu grande abraço e até o próximo vídeo.